E após 113 anos da sua descoberta, o parasita causador da doença de Chagas ainda é objeto de estudo na saúde pública. Na América Latina, até 8 milhões de pessoas convivem com essa doença. No entanto, 70% delas não sabem que estão infectadas. A doença de Chagas faz parte do grupo de doenças tropicais negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Sobre esse assunto e para explicar melhor como essa doença ainda persiste como um problema de saúde pública, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Sérgio de Andrade Nishioka, que é médico infectologista e também epidemiologista do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília. Dr. Sérgio, boa noite para o senhor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela participação do senhor. Fala para a gente como é que está a realidade dessa doença no Brasil. Bom, a doença de Chagas no Brasil, no passado, foi muito mais importante como problema de saúde pública do que é hoje. Até começo da década de 70, a transmissão era fundamentalmente pelo vetor, né, por esse inseto que acaba de ser mostrado aí, o barbeiro, né, e havia também outras formas de transmissão que hoje em dia estão bem controladas, que é o caso da transmissão pela transfusão de sangue e derivados. Tá? Então, o controle do vetor por melhora das habitações das áreas rurais e também pelo uso de inseticidas de efeito residual, diminuiu bastante, ou controlou de forma bastante eficaz o barbeiro, e a introdução de programas de triagem de sorológica em bancos de sangue praticamente controlou de forma de quase 100% a transmissão por transfusão de sangue. Outras formas de transmissão, como transplantes, por exemplo, também que eram descritas, também foram bastante bem controladas, basicamente não se ouve mais, não se vê mais esse tipo de transmissão aqui no Brasil. E hoje em dia a transmissão residual se dá principalmente pela ingestão ou do próprio inseto, né, assim, esmagado em determinados tipos de alimentos, ou a contaminação desses alimentos pelas fezes desse inseto. Doutor, onde é que a situação no Brasil está mais complicada em relação a essa transmissão? A última estatística que o Ministério da Saúde divulgou, que eu tenho conhecimento, que é relativa a 2020, foi publicada em 2021, foram pouco menos de 150 casos notificados para o Ministério da Saúde no Brasil inteiro, e a maioria deles foram da região norte, particularmente no estado do Pará. E a grande maioria da transmissão que se verificou, que se notificou, foi por transmissão por via oral. Doutor, nesse então, a caso transmissão por vetor e por transfusão, como eu falei antes, parece estar bastante bem controlada. Tá certo. A pessoa, a partir do momento que ela é contaminada, tem algum sintoma que ela pode perceber? Então, existe a forma aguda da doença de Chagas, que acontece alguns dias, em torno de 2 semanas, aí após isso na transmissão pelo inseto, né? Após a picada do inseto. Lembrando que não é a picada que transmite, mas a evacuação do inseto, né? Ele se alimenta do sangue, ele evacua, e o tripanossoma, que é o micro-organismo protozoário que causa a doença de Chagas, é eliminado nas fezes, a pessoa sente uma coceira, coça no local, e o protozoário entra aí e faz todo um ciclo no organismo e causa a doença em torno aí de 2 semanas após esse fenômeno. Quando a transmissão se dá por outras vias, é o mesmo mecanismo análogo, né? Tá. Doutor, quais são as consequências e o tratamento da doença de Chagas? Então, a fase aguda, que é essa que eu acabei de descrever, pode dar febre, pode dar já uma inflamação no coração, no músculo do coração, ou nas membranas, né, o pericárdio que envolve o coração, pode dar um tipo de meningite também, pode ser forma mais leve ou pode ser forma grave. A maioria dos casos são formas
leves e autolimitadas, ou seja, saram em termos sozinhas, né? Os sintomas desaparecem de forma espontânea. E a maioria das pessoas não lembra de ter tido esse tipo de episódio. Então, tendo tido ou não tendo tido essa fase aguda, a pessoa entra numa fase silenciosa da doença e ela pode, uma porcentagem das pessoas vai apresentar ao longo do tempo, não são todas, né, complicações na esfera do coração e existem também as chamadas formas digestivas da doença de Chagas. Doutor, muito obrigado pela consulta ao vivo com a gente aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana, até uma próxima ocasião. Com certeza.